Olá, muito bem, muito boa tarde, na alegria, na esperança e nesta certeza que a fé nos concede de que, então, o Senhor nos está presenteando como sempre Ele faz e o que Ele sabe mesmo fazer é dar presente, como está escrito. Ele é galardoador, né, daqueles que lhe buscam, daqueles que creem, que confessam o seu amor com a sua vida. Galardoador, presenteador, agraciador, ele agracia, ele, enfim, tudo, como está escrito e como nós sabemos, é graça, é dom de Deus. Não que nós estejamos querendo isso, sabe? E vamos nos aproximar dele em função disso, mas nós recebemos isso por, digamos, não por merecimento, mas por unicamente bondade dele, sendo fiel, como diz a sua palavra. Então, por conta disso e outras tantas coisas que nós devemos sermos gratos, sermos pessoas que devemos buscar todo o empenho do nosso coração corresponder a essa bondade, essa gratuidade, essa graça, esse favor imerecido que Ele nos concede todos os dias. Claro, veja que o trabalho do espírito das trevas, do mal, que também nos assedia, como está escrito, tenazmente. O apóstolo Paulo identifica isso como sendo, então, o pecado nos assedia tenazmente. Veja, também trabalha para que a gente esteja sempre descontente, sempre está num local, mas já olhando para outro, sem perceber os benefícios, a vontade de Deus, sem consultar a sua própria e perfeita vontade, fica pensando que quem sabe aquele outro lugar, quem sabe de outra forma, de outro jeito, e então a pessoa ela passa a vida inteira inconformada e sempre nesta dúvida constante sobre a sua vida, sobre as decisões que deve tomar e as que tomou, se deu certo, se deu errado, parece que sempre foi uma decisão mais errada, não foi tão certa como deveria. E então essa pessoa ela fica assim, como diz, uma errante sobre a terra, uma pessoa errante. Por quê? Porque, como foi dito, a pessoa não busca pela essência do Espírito de Deus, não busca pelo conhecimento de Deus, mas apenas ela busca um espírito, digamos, religioso. O espírito religioso para se confortar, se consolar e ser confirmadas suas decisões. Não estamos aqui para isso. Nós estamos aqui para conhecer a boa, agradável e perfeita vontade de Deus e andarmos nela. E andarmos nesta perfeita, boa e agradável, ou então chegarmos à perfeita vontade de Deus, fazendo então esta, digamos, escalada na boa, agradável e perfeita vontade de Deus, como então se fossem três vontades. Pode ser uma só, porém com sinônimos que leva, com certeza, então à perfeição, a perfeita vontade de Deus. Bem, eu também quero lembrar que de manhã eu falei que Cristo Jesus então escolheu
escolheu fazer a vontade do Pai, que ele foi chamado, tentado pelo espírito do mal também, que assediava ele, né? E ele então escolheu servir o Pai. Quer dizer, ele percebeu que esta decisão, que esta vontade que havia dentro dele de ser exaltado, engrandecido e adorado e reconhecido como um grande rei pelos homens, veja, isso foi mais de uma vez apresentado a ele. Quando ele multiplicou o pão e o peixe, novamente em João, no capítulo 6, as pessoas vieram lá para fazer dele um rei. Mas ali, claro, já estava sarado, curado, e ele simplesmente se afastou. Mas veja como esse espírito usou então dessa vez das pessoas, dos seus ouvintes, que então certamente se agradaram muito. E foi aquele comentário imenso: é este então o homem que deve reinar sobre nós. E aí por isso diz lá que ele se retirou e voltou com um discurso mais duro ainda, quer dizer, mais verdadeiro, e exigindo então, veja, a conversão, porque os homens, enquanto eles não se convertem, volto a falar esse assunto em outras palavras, eles querem converter a Deus a eles. Essa luta, esta briga, digamos, é constante e contínua. Os homens querem converter Deus à vontade deles, para que sejam contemplados os seus desejos, os desejos de seus corações. Então, não é isso, não é esta a palavra, não é este o ensinamento de Deus. E veja que é interessante, porque não só ele fala, mas também ele viveu isso para ensinar com a sua própria vida. Para dizer, olha, o que vocês não devem aceitar e não devem praticar sob hipótese nenhuma. Tem, até ele chegou a dizer, ó, se for por causa da mulher, se for por causa do homem, se for por causa de saúde, se for por causa de perseguição, de ódio, nada justifica. Nada justifica. Dizer, não, porque estão me odiando, porque vão me odiar, porque eu vou perder isso, vou perder. Não tem perda que justifique. Pelo contrário, disse, larga, deixa, mas não deixa de conhecer e de fazer minha vontade. Então, esse duelo, esse conflito que há entre, já falamos sobre isso em outras lives, mas entre a vontade minha com a vontade de Deus. Então, a minha deve morrer, como falamos de manhã, nos despir desta velha criatura que quer transformar a Deus e ouvir a Deus para sermos transformados por Ele, para resgatarmos então a sua imagem e semelhança, a sua imagem e a sua semelhança, que nós nascemos completamente descaracterizados dessa imagem. Nós temos o homem natural, ele tem muito mais as características do mal, diríamos então do próprio demônio, né? Veja, porque ele é egoísta, o ser humano enquanto egoísta, voltado para si mesmo, para os seus interesses, para a sua vontade, para os seus caprichos, e sempre se queixando dos outros, culpando os outros pelos seus insucessos, pelos seus fracassos, pela sua infelicidade, ou até mesmo por perda de saúde, etc. Vai sempre achar, como diz lá, o bode expiatório, né? Então, veja, enquanto as pessoas pensarem e agirem assim, nunca vão conhecer a Deus, jamais. Nós precisamos, diante da palavra, especialmente do Evangelho, nós precisamos, então, era um verdadeiro espelho. E ali, sermos honestos e sinceros, veja, para que possamos nos olhar, nos contemplar neste espelho com os olhos dele, para avaliarmos o quanto falta e onde que há as manchas e aquilo que nos separa, que nos divide, que nos faz diferente dele, nos tornar semelhante, nos tornar até mesmo, como ele diz, iguais.
É iguais, quer dizer, o que significa essa palavra igual a Deus? Onde é que está escrito isso? Quando ele disse que é para nós formar esta unidade com ele, a unidade com ele, quer dizer, ser um com Deus. E veja que ele diz: sede santo porque o vosso Pai é santo, sede perfeito porque o vosso Pai é perfeito. Então, isto é termos a sua imagem e semelhança inteiramente restaurada. Mas enquanto não acontecer essa transformação, essa morte, esta limpeza do nosso coração, da velha criatura, nada disso vai acontecer. E veja, e o triste é que ocorre então o quê? Muitas vezes terminamos até perdendo essa vontade de querer ser perfeito, ser santo. Perde mesmo. Aí a pessoa segue um ritual, ela segue um costume, mas não tem nenhum poder, nenhuma autoridade na vida dela a palavra do Evangelho. Não tem mais nada. Até tem o conhecimento, mas é uma lembrança vaga e distante, que não tem mais autoridade no seu dia a dia, e ela vive, então, com certeza, marcada pelos sucessos e fracassos, muito mais fracasso do que sucesso, né? Nesta vida. E até que, então, se conclui, né, sem ter chegado à fonte das águas vivas, e sem se tornar tampouco esta fonte a jorrar para a vida eterna. Outro dia eu vi alguém compartilhar as frases ainda do Antigo Testamento, dos Salmos, são muito bonitos, são orações extraordinárias, porém veja que lá ainda diz assim: tua palavra é lâmpada para os meus pés, luz para o meu caminho. Só que isso está ultrapassado. Está ultrapassado. Sim, com a vinda de Cristo, ele disse para nós: vocês são o sal da terra e a luz do mundo. E aí? Agora a pessoa está precisando de luz ainda? Está precisando da palavra lá para ser a luz, para ser a lâmpada, sendo que ele já chamou para ser a própria lâmpada, a própria luz. Foi o que ele disse. E se colocou assim: eu sou a luz do mundo, e quem me segue não anda nas trevas, mas sabe para onde vai. E aí ele diz assim: vocês têm que ser agora essa luz. Por quê? Porque estão comigo, estão ligados a mim. E ele disse: aqueles que se unirem a mim, ele disse, então não andarão em trevas e serão a própria luz, a luz deste mundo. Então, palavras textuais de Cristo Jesus. Não estou interpretando o Evangelho. Não, é bem como ele colocou. E se ele colocou, como já dissemos, temos que crer. Temos outra escolha? Não. Não temos escolha. É crer e crer. E assumir isso e buscar por isso. Entendeu? Então, claro que vivemos em trevas e que as trevas vão insistir para ocultar a luz que quer se manifestar. Vão insistir intensamente, incansavelmente, o que o apóstolo Paulo identifica como sendo esta luta, esta batalha entre a carne e o espírito, que ele diz que milita contra a carne e a carne milita contra o espírito. Então, ele disse que haverá sim. Porém, observem que a luta das trevas para ocultar a luz em nós, quando nós resistimos e perseveramos e mostramos esse caráter, o que ocorre? Ela ainda colabora para que essa luz fique mais intensa em nós, colabora para que esta fonte, este rio de água viva, ainda se torne mais caudaloso, né? Porque o que? Como está escrito também, tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Então não só não vai conseguir ocultar, apagar, sombrear esta luz, como ainda vai favorecer para que seja destacado grandemente. Com certeza, essa perseguição que fizeram a Cristo Jesus e a própria morte dele,
para quem crê nele continuou crendo, isso se tornou ainda maior. A glória dele ficou ainda maior, com toda certeza. É, por isso que ele disse: quando vos perseguirem, difamarem, falarem todo mal contra vós, ele disse: alegrai-vos grandemente, grandemente, porque será grande a vossa recompensa nos céus, porque assim fizeram os vossos antepassados e a ele mesmo. Então observem que essas coisas todas terminam colaborando, fortalecendo e ainda destacando mais e mais a glória de Deus em nossa vida. E não se pegar a murmurar, ou então se enfraquecer e se apagar e desistir. Desistir. Por isso ele disse que era para nós estarmos preparados para o dia mau. O dia mau, assim, poxa, pastor, mas a minha vida tem sido assim, só de dias maus. É só de dias maus. Tem duas coisas a serem consideradas. Primeiro, se só são dias maus, porque certamente ainda o barro não foi cozido o suficiente, não está queimado o suficiente para se transformar em pedra. E por outro lado, a pessoa também pode ser que esteja também, né, das duas coisas uma, né, ou as duas coisas simultaneamente, ou mais claramente ele pode também estar resistindo ao fogo de Deus, está resistindo a Deus. Aí vai ficar ali, né? Nunca vai se sentir pronto, porque essa pessoa mesma, ela ainda não negou o mundo, nem o mundo que está dentro dela. Não negou o mundo lá fora, nem o mundo que está dentro dela. Ela não deixou o mundo e não quer deixar o mundo, e o mundo também não quer deixar ela. Então ela gosta do mundo, como dizem por aí, ela flerta com o mundo. Elas tiram umas casquinhas, ela vai se lambuzar no mundo, gosta, aí fica difícil, né? Então por isso, veja, ela tem que negar o mundo, com todo o seu sucesso, com todo o seu sucesso, que é um grande engodo, um grande engano, uma grande farsa, uma ilusão torpe, mas que infelizmente tem tragado a muita gente. Muita gente dita boa, gente boa, bem intencionada, como o próprio Cristo Jesus identificou, dizendo que essas pessoas são, então, como aquela semente que cai à beira do caminho, que cai no meio das pedras, e especialmente aquela que cai, então, no meio dos espinhos, que vai ser abafada, diz ele que essas pessoas, então, a fascinação das riquezas, o glamour, a glória deste mundo, vai fazer com que, então, ela permaneça essa semente, permaneça este fruto ali, germinar, até cresce essa semente, mas ela não dá fruto, diz lá. Não dá fruto porque é abafado pelas coisas do mundo. Abafado. A pessoa, ela quer andar em dois caminhos. Ela não fez aquela escolha real, séria, responsável, que vai fazer ela ficar. Negar o mundo. Negar o mundo e imediatamente ela vai sentir os efeitos. Não vai poder mais sonhar em edificar no mundo. Tem muita gente que quer Jesus. Quer, claro que quer. Quer mesmo, quer de todo o coração. Porém, ela quer também e permanece dentro dela a sede, a vontade e acredita que ainda com isso mesmo, com Jesus também dá para edificar no mundo. Dá para realizar seus sonhos, seus projetos no mundo. Não, não. Misericórdia, gente. Eu sou do seguinte acordo, veja bem, como eu já falei outras vezes, nós somos pessoas objetivas. O que é ser uma pessoa objetiva? A grande maioria. Tem filósofos e pensadores que questionam essa objetividade, que não deveria ser assim. Mas eu não, eu entendo que deve ser assim. Claro,
Porque quando nós falamos até mesmo em eternidade e buscamos a Deus e Ele mesmo nos ensinou isto, temos objetivo, qual a salvação da nossa alma. Não tem outra finalidade. Por que eu vou negar o mundo? Por que eu vou renunciar? A troco de quê? Só porque eu não gosto, porque eu não quero, porque não sei o quê? Porque... Não, tem que haver uma motivação, um objetivo muito maior. E foi o que ele veio nos oferecer. Uma razão imensamente maior. Agora, se a pessoa tem que a construção neste mundo é muito maior, claro que o reino vai ser muito pequeno para ela, porque ela tem um grande sonho para essa terra. Um grande sonho. Eu até, veja bem, se é uma pessoa, um jovem, que está começando, digo, exemplificando o meu caso, quando eu comecei, desde que me conheci por gente, eu sonhava com esse mundo. Sonhava, como já falei várias vezes, em encontrar uma pessoa linda, maravilhosa, extraordinária, inteligentíssima para construir uma família, uma relação, ter filhos inteligentíssimos, belíssimos, educadíssimos, enfim, excelência. Ter uma esposa de excelência, ser um marido de excelência e ter filhos de excelência. Tudo. Top, como diz por aí, né? O máximo, alcançar o máximo, mas assim, essa realização, então, digamos, que é a perpetuação da espécie. Claro que para isso também precisaria, com certeza, buscar os meios de sobrevivência e de ter as condições para que isso se realizasse. Tendo um lugar nessa terra, um trabalho, enfim, um ambiente digno para tal, né? Como diz, ter um lugar para pôr os ovos, o ninho para descascar e cuidar da prole. Mas veja, depois da pessoa madura, que já não tem mais esse plano, não tem mais esse projeto, quer o quê? Se um jovem ainda tem projetos para essa terra, bom, deve ter, que é uma família, o que está certo, está correto, é a lei da natureza. Agora, pessoas que já não querem o quê? Tem pessoas que inclusive são só duas pessoas ali, já estão até aposentadas, não sei o que, ali e querendo alguma coisa nessa terra ainda, para mostrar, para deixar para neto, deixar não sei para quem, sei lá o que quer, é ganância mesmo. Porque ainda, veja, se tem o objetivo de ter filhos, bom, direito que tem, a lei da natureza é forte, vamos ter, amém? Vamos lá, esse é o projeto, maravilha. Ah, pastor, mas está discriminando, então quer dizer que uma pessoa que já... Não, convenhamos, sejamos inteligentes, digamos o mínimo possível, minimamente, para perceber que o que eu quero nesse mundo? O que eu quero? Deixar o que para quem? Construir o que aqui? Mas eu sei, meu Deus, é o espírito do engano dessa terra que faz com que essas pessoas permaneçam iludidas e cegadas por essa terra. E gaste seus dias, suas vidas ainda acumulando. Isso é um castigo. Com certeza é um castigo, uma maldição que pesa sobre os ombros dessas criaturas. Porque não, veja, ainda continuam acreditando e pensando para mostrar o que elas fazem nessa terra. Tem que mostrar para quem? Por quanto tempo? E deixar também que estão ajudando para quem? Por quanto tempo? Buscando a segurança, meu Deus do céu, mas que isso é buscar a insegurança. Não tem segurança nessa terra. Não tem. Mas, infelizmente, repito, as pessoas estão iludidas com esse mundo. Muito iludidas. Foram vacinadas para amar e ficarem apegadas nessa terra até os últimos suspiros aqui. Veja que Cristo disse para jovens, para todo mundo. Segundo o que se sabe, o apóstolo João, enquanto discípulo, era um dos mais jovens. Bem jovem, certo? Sei lá, que é os 18 anos. 20, Pedro parece que tinha 10 anos a mais que Cristo, segundo os cálculos, Mas eu acredito que o João era o mais novo dele, o mais jovem. Então, veja, se é um jovem ainda, tudo bem, mas veja, ele manda renunciar, alegremente. Que bom que eu tenho essa oportunidade, esse chamado para renunciar, veja bem, por um sonho muito infinitamente maior, que o tempo por mais que passa, nunca vai desbotar, nunca vai diminuir, mas vai continuar cada vez mais crescendo, crescendo incansavelmente e sem limite. Isto deve ser, sim, o nosso projeto de vida.
Este sim não tem parada, não tem limite. Veja, agora quando as pessoas colocam o limite neste mundo, nesta terra, realmente aí fica difícil falar do evangelho. O evangelho para ela sempre vai ser algo que, como aquela pessoa com sede, que vai cair a chuva, que vai cair a água, mas vai escorrer no corpo dela, não vai penetrar. Não vai encontrar abrigo no seu coração, porque o seu coração já está com o mundo dentro dele, com os projetos de realização. Ah, pastor, mas eu também, veja, eu nunca pude me realizar, eu sempre sonhei em ter isso, ter aquilo, ter aquele outro, e eu nunca tive, agora eu tenho direito. Ah, Jesus amado. Tem gente assim, né? Bom, mas para esses Jesus já disse, olha, esses nem perca tempo. Não perca porque eles estão impregnados dos sonhos do mundo, dos projetos do mundo, estão grávidos do projeto do mundo. Deixa eles descascarem os ovos de serpente, de áspides e assim por diante, que vão gemer pela vida fora. Já falei também sobre essa questão até mesmo da prole, né? Da criação dos filhos, enfim, da procriação, que também as dores de parto. Que são as dores de parto? São essas dores que vão permanecer pela vida fora, com os filhos sendo problema. Filhos problemas, né? Porque nós já falamos de manhã também sobre isso, né? As pessoas, o pai é problema, a mãe é problema, não tem visão, não tem direção, não tem orientação, educa os filhos daquele jeito, aos trambolhão, diziam os antigos, a moda Miguelão. Aí o que ocorre? Terão dores pela vida fora. Dores incessantes e que inclusive vão aumentando, se multiplicando essas dores, que não só a mãe sente, mas o pai também. Pai e a mãe sentem essas dores de não se realizarem nos filhos, pelo contrário, se frustrarem ainda e serem chicoteados pela a sua descendência, digamos, chicoteados, como sendo pais incompetentes. Muitos filhos ainda desprezam. Aí, pois, como diz lá aquela coisa, hoje eu sou um tanto faz para quem eu tanto fiz. Tanto fez, como nós falamos de manhã, que nem o criador de porco, de frango, guardou comida e abrigo e coisas materiais, como se o ser humano fosse um animal somente. Não, claro que não somos. Então é preciso sermos cuidados materialmente, mas ainda muito mais sermos cuidados espiritualmente. Mas se o pai e a mãe não têm esses valores espirituais como sendo alguma coisa, valendo alguma coisa, aí já viu, né? É o que nós temos por aí. É o que está na bandeja. É o que está na gôndola, como diz, né? O que está na gôndola do mercado. Está ali exposto. O quê? Os pais se acham grandes pais quando conseguem dar comida e educação para os filhos. Essa é a educação que está aí. Ser contente porque ainda conseguiram fazer isso. Quer dizer, tem que se dar por feliz. Esse é um absurdo. Realmente é um absurdo. Então nós precisamos entender que muitas e muitas e muitíssimas vezes nós teremos que lutar contra a nossa carne, contra essa nossa vontade que é falsa, enganosa, que vai nos levar a criar filhos igual, pior do que nós. Que muitas pessoas dizem, não, eu quero dar para meu filho tudo que eu não tive. Aí ele até foi uma pessoa lutadora, trabalhadora, não se escorou, não tinha como, né? Tinha que ir pela necessidade, né? Aí criou uns filhos que então, pronto, pior que ele. Porque deu aquilo que serviu para estragar os filhos, não para melhorar. Só estragou. Porque não ensinou os filhos a buscar, a lutar. Falar nisso, você sabe que até os gatos hoje, né? A gata e os animais, os caçadores felinos, eles ensinam os seus filhotes. A leoa ensina o filhote a caçar, a gata ensina os gatinhos a caçar. Mas hoje não, hoje assim, ensina a ir comer a ração no pote, e dormir pelo sofá, pão de preguiça. Quer dizer, hoje o gato virou um bibelô de apartamento, de mansões, assim por diante. Quer dizer, uma vez o gato existia realmente para combater a praga chamada o rato e etc. Mas perdeu a finalidade, né? Então hoje virou esses gatos bibelô e as pessoas criam hoje os filhos também tipo gato bibelô. Criam para eles, para o prazer deles e assim por diante. E os avós adoram também esses gatinhos humanos.
E vão criando assim. Aí tá aí essa sociedade, né? Bolsonarista, misericórdia, ou trumpista, lá dos americanos e outras tantas mundo afora. É. E aí essas pessoas vão ser religiosas, vão ser assim, vão ser pastores, serão assim, vão ser. Tudo vai sendo assim. Tudo assim. É. Um pouquinho para cá, um pouquinho para lá, mas é aquilo ali. Quer dizer, então veja como que os olhos de Deus vão se agradar dessas pessoas. Vão gostar dessas pessoas egoístas, voltadas, interessadas para si mesmas. E se dando ainda por grandes coisas porque lutam pelos seus direitos, porque lutam pela sua vontade. Ainda se dão por grandes pessoas trabalhadoras, porque então empreendedor lutou, enriqueceu grandemente. Olha aí, ó. Então veja que para sermos cristãos tem que haver essa negação, e essa negação já tem que ouvir desde de cedo. Desde cedo a criança tem que já aprender a conviver com o não e com a falta. Conviver com o não e com a falta. É, sim, senhores, sim, senhoras. Quanto mais falta de tiver, essa criança tiver, possivelmente mais ela vai aprender a buscar, a lutar e pelas coisas de maior valor. De maior valor, porque quais são as coisas na verdade de maior valor? Com certeza aquela que nós conquistamos, aquelas que nós buscamos, nos empenhamos e lutamos por elas. E assim também, por isso veja, a salvação também é assim. Ah, pastor, mas para aí, Cristo disse que a salvação é de graça, seguramente. Mas o que ele disse? Os que se esforçam, os que perseverarem, é por esforço e perseverança. Claro que é graça, porque de nada adiantaria o nosso esforço e perseverança se não atuasse a graça de Deus. Porque se eu vou pensar que o esforço e a perseverança me faz merecedor, acabou. Acabou. Não. Tá? Não é por merecimento. O esforço e a perseverança é fruto do mesmo amor. Mesmo amor. Com certeza. É. A luz só vai brilhar fruto deste esforço e dessa perseverança. Este sal vai temperar e vai salgar fruto disso também. É. Então, por isso ele disse para os discípulos, não, se eu não for, ele disse, vocês ficarão sempre crianças na fé, sempre imaturos e dependentes de mim, ele disse. Agora, se eu for, vocês vão se entristecer, vão sentir a minha falta, terão um tempo de névoa, de treva, de sombras, mas depois então o Espírito virá e vocês se alegrarão grandemente. E andarão no meu Espírito, né? Com a mesma força, na graça dele, como ele disse que então João Batista andava no Espírito de Elias, na força de Elias e até mais. E até mais, embora eu tenha feito um milagre, que foi atribuído muitos a Elias. Né? Então observem que isto ele nos deixou e nos disse. Veja que o Consolador, o Espírito da verdade, o Espírito Santo, este então é quem nos ensinaria e estaria conosco, mas não para nos colocar numa nuvem de algodão. Não, mas para estar conosco na alegria, na tristeza, na saúde, na doença, nas batalhas, enfrentando todas as intempéries da natureza e também humana. Os lobos, os demônios de todas as esferas, de todas as escalas. Misericórdia. E ele disse, eis que eu estarei convosco. Eis que eu estarei convosco. Então, veja que para isto eu preciso corresponder com a fé. Com a fé, dizer, é grande o projeto de Deus, imensamente maior que os meus. Agora, quando a pessoa pensa que ter uma esposa e ter filho, ter uma casa e ter condições para sustentar sua família, isso é o grande projeto da vida dela, um amigo meu fazia assim, medindo o cérebro das pessoas, a cabecinha, Então, quando as pessoas pensam que nesse mundo tem, e ela busca e tem sede de conquistar o que...
Aí não tem o que oferecer para essa pessoa. Agora, quando veja, ela percebe que o sonho dela é muito maior e que o mundo todo não é capaz de abrigar o que ela tem no seu coração, então aí essa pessoa está a um passo do reino dos céus, porque lá sim, é. Porque veja, aqui além de não ser tudo isso, ainda é finito, finil, como dizia o dialeto dos italianos, finil, né? Além de não ter, né, espaço para toda a nossa cabeça, nosso sonho, ainda termina. Muito breve, muitas vezes. Geralmente, né? Muito breve, você foi. Você foi. Pronto. É. Eu, no passado, então, quando era jovem ainda, e depois conheci o Evangelho, eu, então, evangelizando, pregando, caminhando pelos interiores. E aí eu passava em certos lugares, já falei sobre isso, mas vou repetir, interessante. Passava em certos lugares, certas moradas, tapera, chamada tapera. Tem até uma música chamada gauchesca, Velha Tapera Caída. É. Então esta tapera, esta casa abandonada, transformada em ruína, eu olhava aquilo ali, umas casas grandes, imensas, você via que a família que morou ali era grande também. E ali ainda resiste alguns testemunhos. Alguns testemunhos, por exemplo, algumas árvores frutíferas e outras que são centenárias, plátanos e eucalipto, cinamomos, esses não são muito centenários, mas ainda alguns troncos velhos, como testemunho que ali foi uma morada habitada por muitas pessoas e que viveram o seu glamour, o seu tempo de glória, mas que hoje, passando ali, é só restos e alguns resíduos de ferramentas velhas, pedras e coisas que serviram, mas se foi, o tempo corroeu tudo. E ninguém mais daqueles, nem netos, bisneto nem se fala. Se mostrar para eles, vão dizer assim: ah, pobre criaturas, viveram como uns vermes nesse lugar horroroso. Ah, horroroso. É. Vamos passear lá? Eu não, que eu tenho? Não perdi nada lá. Mas aqui foram teus pais? Ah, esse foi o tempo deles. Hoje a realidade é outra. Vão ignorar e desprezar. É. Mas então eu vi aquilo ali e sonhava, né, em ter um açude maravilhoso, lotado de peixe, traíra desse tamanho para escolher a maior. Eu tinha sonho de ver aqueles animais aquáticos e plantações de frutas de toda ordem. E era bem o que eles viveram. Muitos conseguiram isso, viu? É, e viver cantando, como dizia aquela música lá do Cassimiro de Abreu, adormecia sorrindo e despertava a cantar. Assim que eu queria, eu sonhava assim. Adormecer sorrindo e despertar a cantar. Saudade da infância, né? Acho que Cassimiro de Abreu, estou bem lembrado, né? Eu gostava dessa poesia, muito bonita, por sinal. Até fizeram uma música, não sei. Botaram uma melodia, musicaram ela. Então, muito linda. Isso que eu sonhava. Sonhava, adormecer sorrindo e despertar a cantar. Maravilha, não? E eu acredito que algumas pessoas conseguiram isso, outras nem tanto, outras nada disso. Mas construíram, mas acabou. Terminou. Pronto, se foram. Até, digamos, realizaram os seus sonhos. Mas e a grande massa humana vive nas agruras do dia a dia, no relento das edificações da cidade, caminhando nessas ruas, refletindo o sol debaixo, de cima, de um lado, e outro calor que sacode e enlouquece as criaturas. Impressionante. Quer dizer, mas ali, se tu olhar a cabeça de cada uma, tem um sonho de um lugar lindo, maravilhoso, de um paraíso aqui na Terra. A grande maioria sai de madrugada, manhã cedo, bem ligeiro, sai correndo e volta correndo e passa a vida inteira correndo. Por quê? Porque alimentando um sonho, um paraíso que ela tem na mente. Eu tinha também esse paraíso, como já disse. Tinha. E acredito que todo jovem tem, não sei. Eu tinha. Tinha, mas aí o Senhor Deus me mostrou outro caminho. E para aí, meu guri, meu jovenzinho, eu vou te mostrar aqui onde tem realmente um lugar aprazível, que nem o tempo, que nem nada vai desmerecer, que vai corroer, vai permanecer para todo sempre.
E graças a Deus, isso sempre eu sei que havia dentro de mim essa busca por algo eterno, que não passasse, que não terminasse, um lugar da felicidade eterna. Porque eu, repito, fui agraciado em perceber a felicidade muito cedo na minha vida. Eu tenho uma imagem, uma lembrança de um lugar extremamente lindo, maravilhoso, e que, tipo assim, ó, eu tenho que procurar encontrar esse lugar. E quando eu nasci, naturalmente, eu acreditava que então havia nesse mundo algum lugar assim. E por isso, então, claro, cresci com esse pensamento. Mas aí, como eu disse, ah, digamos, o sonho era tão grande, tão imenso, que de fato o mundo não ia abrigar esse meu sonho de felicidade. Era muito pequeno o mundo, essa terra era muito pequena. E de fato ela deve ser pequena, não tem, porque o projeto que o Senhor Deus plantou em nossos corações, ele só pode se realizar no céu, porque é tão grande, tão grande. Então, digamos assim, olha, claro que é finito, naturalmente, certamente tem um limite, mas sabemos que o Senhor Deus não. E o universo de Deus, o paraíso de Deus não tem limite, não tem fim. É, não tem fim. Por isso se fala que Deus é assim, ele é sempre eterno. Ele sempre existiu e sempre existirá. E os que estão com ele também serão eternos, sempre eternos. E veja, não é a questão de expansão, mas é a questão de plenitude. Da pessoa chegar, como dissemos já outras tantas vezes, o copo pode ser pequeno, mas ele está completo, ele está cheio, ele está pleno. Isto é a plenitude, a perfeição de Deus. Então nós seremos plenos. Por isso também a obra de Deus, ela é também, digamos assim, quer e temos que buscar esse requisito de chegar à plenitude, à perfeição. Como ele chegou, disse: Pai, está consumado, quer dizer, tudo que era para fazer eu fiz. E como está escrito, ele fez bem todas as coisas, porque fez sob a direção e obediência do Pai. É? E o apóstolo Paulo também. Depois que morreu para ele, morreu para esse mundo, negou a teologia dele. Quanta gente tem que negar sua teologia. Mas terão força para isso? Terão querer? Certamente não. Então, muitas pessoas se impregnaram do conhecimento desse mundo e não vão abortar isso, não vão vomitar, não vão se despir disso, não vão lançar fora e não terá lugar para colocar. Vão colocar Jesus numa dispensazinha ali, vão colocar ele num canto da sala, num cantinho lá do mausoléu, até mesmo do túmulo. Vão deixar algum espaço para ele, mas é aquele espaçozinho ali, nada, insignificante. É só mais um objeto que nós falamos de manhã. Não. Então veja que o apóstolo Paulo disse que também combateu o bom combate, guardou a fé, completou a carreira. Então veja, nós temos esses dois exemplos, digamos, a grosso modo, mas isso nós precisamos perseguir. Perseguir isto. Se por um lado, então, veja, Cristo Jesus viveu isto e também deixou nos seus discípulos a prova de que eles também viveram isto. Morreram para si mesmo e pegaram para si o sonho de Cristo Jesus, a realidade de Cristo Jesus. Isto é fazer sua memória. Isto é fazer sua memória. Viver para Ele, com Ele, nele, por Ele. E acabou para mim. Esse sonho de construir uma casa linda, maravilhosa, uma mansão e filhos lindos, maravilhosos, por isso que ainda quem tem essa possibilidade até se iluda com isso, se quiser. Se iluda. Mas aqueles que nem têm isso e estão correndo, parece que estão dependendo ainda, estão defendendo essa ideia. Não tem mais nada. Formiga que já cortou as asas andando pela terra, se arrastando. Misericórdia. Não. Então sejamos objetivos, gente. O que eu ainda posso esperar desse mundo? E tem pessoas, inclusive, que sabem até que estão, às vezes, estão até com os dias contados. A saúde precária, se defendendo a cada dia, já meio aqui abaixo da remédio, já fazendo caminhada para, como se diz, já está meio nas prorrogação. Misericórdia. O médico já disse, se tu parar, meu filho,
Se tu parar, tu tá abreviando grandemente teus dias aqui na Terra. E o médico muitas vezes se limita a não falar, mas se ele fosse falar, eu te dou 10 anos no máximo, tá? Tu fazendo os exercícios, tomando remédio direitinho, tu tem 10 anos de vida. Pode ser um pouco mais. Mas já, tua expectativa de vida, meu amigo. E assim mesmo a pessoa continua, acho que não, porque o. Que é isso, rapaz? Quando é que vai se dar por avisado? Quando vai se dar por avisado? E vai começar a edificar no céu? Ah, tem mais cabimento. Tem vovô e vovó aí pensando. Mas tu vê eles assim, parece que estão começando a vida ontem. Nesse mundo, né? Outros, não, tá certo, pastor, eu parei, me aposentei, realmente estou de pijama agora. Só saio do quarto, nem troco a roupa mais. A roupa que eu mais uso é pijama. Fica o dia inteiro de pijama, de roupão, sei lá como. Eu também, dizer o que tu tá preparando para a vida eterna? Nada. Nem antes, porque antes então tinha que fazer não sei o quê, agora porque então tá de pijama, tá aproveitando, desfrutando. Outros procurando a melhor idade por aí, dançando, vão dançar mesmo, viu? Estão dançando mesmo, é. Ou estão dançando, estão viajando, correndo o mundo. O que é isso? O que tem que fazer? Vão procurar salvação agora, então. Se antes gastaram a vida correndo atrás dessa terra, deste mundo iludido, agora então se recolha. Vão viver essa metamorfose da borboleta. Veja, era uma larva, passou comendo. Você vê uma larva ali, uma ruga, um marandruvá, como dizem as pessoas, por aí afora tem vários, né? Ele passa comendo, é voraz. O plâncton, as hortaliças, as coisas. De vez em quando tá lá a cebola cortada, ou um pego de alguma verdura cortada, vou cavocar na volta, tem uma larva assim. Uma ruga, nós chamamos. E ela come, e chega um ponto que ela então para de comer, se esconde, e aí ela se forma um casulo, extraordinariamente, né? Um casulo fica ali e depois ela sai uma linda borboleta, muitas vezes uma larva feia, essa taturana feia, horrorosa, dá uma borboleta maravilhosa, linda, lindíssima, Mas o ser humano não, ele continua a larva até o último dia, come, e cai e morre. Se explode. Sobre isso até já contei uma história uma vez. Então havia uma taturana e uma borboleta. E essa taturana se achava horrível, que são horríveis mesmo, né? Feia, não poder mais. Né? E ela queria ser borboleta e não nada chegar o tempo dela, se embrabeceu, se enfureceu, se arrebentou toda. Tão braba que ela nunca chegava a ser uma borboleta que ela queria. Pronto. E assim tem pessoas, então, sabe, que, digamos assim, né, essa metamorfose, ela deve ocorrer de que forma? E Cristo deixou estabelecido. De nós, então, trabalhar não pelo alimento que perece, mas buscarmos, então, a sabedoria do alto para já desde logo nos preparando para nos transformar nessa luz, nessa fonte de água viva que jorra. E aí, como já foi dito outras tantas vezes, nós então estaremos sendo cheios do Espírito de Deus e vamos andar na sua sabedoria, na sua força, edificando nos céus. Ele disse, né? O que tens preparado para o dia do juízo, no céu, no reino dos céus. Então veja, aprendendo a edificar no céu. As pessoas aprendem, todos os seres homens naturais aprendem a edificar na terra. Dando golpe num e no outro, logrando, explorando, usando tudo que é safadeza para edificar na terra. No céu, totalmente oposto. Tem que edificar as pessoas aqui na terra, edificar elas, os seus corações, trabalhar seus corações, e que através do nosso trabalho, da nossa ajuda material com elas e assim por diante, física, elas consigam perceber então que para além dessa construção existe outra muito mais interessante, infinitamente mais interessante. E que verdadeiramente, sim, esta é interessante. E não ficarmos iludidos aqui, como dizia os antigos, igual os porcos. O porco não consegue olhar para cima. O porco não olha para cima, dizem, né? O pescoço dele vai até ali. Claro que ele olha, mas não direto assim, né? A não ser que ele ponha as mãos no chiqueiro ali,
para subir. Mas o pessoal dizia uma vez, igual porco não olha para cima, porque o pescoço dele não permite ele fazer esse jogo. Se bem que nós também não é que permite, nós conseguimos olhar para um lado para o outro, mas enfim, nós precisamos sim olhar para todos os lados e principalmente olhar para a pessoa de Cristo Jesus, que é, como está escrito, a razão única da nossa existência e o nosso objetivo único do início, do meio e do fim. Só tem que ser este. E como disse, vai haver muitas cantilenas na volta para nos desviar a atenção, muitas sereias chirleando, cantando, enfim, assim por diante, para nos desviar a atenção do foco que é a pessoa de Cristo Jesus. Por isso, temos que ser fortes e determinados. Eu quero sim edificar o reino dos céus. E claro, veja, aí a partir desse momento, quando eu penso nisso, quando eu desejo isso, quando eu busco isso, aí eu entrego, não é mais como eu quero, aí é como ele quer. E aí é obediência. Aí muitas vezes, mas será que isso é a vontade de Deus? Será que, mas não tem nada, parece que não tem nada a ver. Parece que não tem nada a ver, a pessoa tem uma vontade de governar a sua vida que, e muitas vezes chega lá o ponto, não, Cristo, deixa para mim, eu não estou gostando dessa história. Deixa eu sei o que é bom para mim, eu sei como fazer, aí lascou. É o que Adão e Eva fizeram. Disseram para Deus, não, nós que vamos assumir o destino da nossa vida. Nós sabemos o que é bom, o que não é bom, o que devemos, o que não devemos fazer. Aí fizeram, né? Fizeram as igrejas, fizeram os templos, e lá socaram as imagens, lá socaram a sua vontade, representada com imagem ou sem imagem, mas estão ali para fazer a sua própria vontade, uns dos outros, e não mais a vontade de Deus. Está aí cheio de templo e cheio de pessoas egoístas frequentando lá dentro e fora de lá. Dentro e fora. Pessoas egoístas, terrivelmente egoístas. E tá aí. Estão aí no poder e agora querem se eleger também para o mundo afora aí. Diz todo mundo posando de bom moço, né? Misericórdia, gente. Entendeu? Então errar menos é votar nos pequenos, nos humildes e nos pobres, que não tem um projeto rico na cabeça. E nem estão nos partidos de rico. Isso aí não adianta. Na hora de decidir, vão decidir a favor dos homens lá, porque eles têm que obedecer eles. Eles já estão programados. Já estão programados. Não vem dizer que partido não tem nada, tem tudo a ver. Tudo a ver, é partido, é uma parte. A parte de quem? Dos pobres ou dos ricos? Mas ele está no partido dos ricos, mas ele defende os pobres, então ele está deslocado. Em seguida, ou vão cortar as asas dele, ou ele vai ficar para outro lado. Não te iluda, não. Essas pessoas aí não são de confiança. Os dentão estão ali, estão escondidos, né? É aquela história, não mostra os dentes, né? Mas se apertar, um cachorro bem mansinho, como esse dia apareceu aí, uma onça, não sei que bicho foi, que terminou matando o dono. Criava esse animal em casa, mas você sabe que as feras nunca são de confiança, nunca. Por mais mansinho que seja, um dia lá ele volta aquele instinto de fera e ele pode fazer uma desgraça. Esse animal é sempre perigoso, sempre. Igual um cachorro é mais manso que um cachorro. Pode ser. Mas se um dia ele inventar de amanhecer meio ruim, a pessoa morre sem ver do quê. Criou aquele bichinho ali, era queridinho, era um gatinho, até por ali, porque tem a força e tem a capacidade da mesma fera. Se qualquer dia ele não estiver bem, ele achar de matar, o instinto dele é esse, paf. Então assim também, né? Todos têm falha, todos têm defeito, mas aonde já estão, já tirou esse animal da selva, selvagem, cuidado. Tem um ditado antigo que diz, todo cuidado é pouco. Então, só se não tem opção, não tem outro jeito. Bom, mas é preciso, dizia a música, saber viver. Claro que isso é uma misericórdia. Saber viver é escolher Cristo Jesus e andar com Ele, com todas as consequências. Certamente seremos varridos fora desse mundo, desprezado e tido por pouca coisa. Glória a Deus por isso. Porque quando nós formos pequenos
e desmoralizado pelos homens por causa do nome de Jesus, com certeza ele disse: será grande o vosso galardão lá no céu. Como nós iniciamos a conversa, então nós vamos concluindo. Pense nisso, em nome de Jesus. Tudo é presente de Deus, mas veja lá se você está disposto a se tornar um presente para o seu próximo, e é uma forma de agradecer a Deus pelo grande presente que Ele é para a nossa vida. Amém? Glória a Deus. Ficamos por aqui e boa meditação a todos. Estamos indo para o intervalo, porque nós temos que viver dessa forma. Entre uma ministração e outra, entre uma reflexão e outra, vamos nos firmando e vamos pavimentando este chão, deixando firme para nós e para que também outras pessoas venham seguir este caminho, esta trilha que nós então escolhemos e temos percebido que ela é sólida e firme e que sim, estamos andando na luz, na graça e na bondade do nosso Deus, que é Pai, que é Filho e que é Espírito Santo. Amém? Glória a Deus. Tudo em nome de Cristo Jesus, nosso Senhor. Para Ele, tudo, como está escrito, tudo foi feito por Ele, e nada que se fez foi feito sem Ele, e tudo é para a glória dEle. E Ele fez, digamos, por merecer. O Pai o glorificou e deu a Ele todo o poder, como está escrito no céu e na terra. Que maravilha! E Ele prometeu também a nós isto, se formos, e que devemos ser fiéis a Ele. Glória a Deus. Sim, Santo Senhor, justo juiz, amado Deus. Os seus caminhos são apertados, são estreitos, mas são verdadeiros e são eternos, nos leva à sua presença e nos faz, sim, habitantes desde já na tua casa. Nos faz moradores da sua casa desde agora. O Senhor, está escrito, nos confia. O Senhor confia os seus segredos. O Senhor revela os seus mistérios. O Senhor se dá a conhecer. O Senhor disse: não vos chamo de servo, porque eu vos dei a conhecer tudo que eu vi junto de meu Pai. Tudo que eu vi de meu Pai. Oh, bendito Deus! O Senhor se faz Deus conosco, para que nós também nos tornemos, então, obedientes e servos e filhos amados, em que o Senhor Deus Pai e o Senhor Deus Filho e o Espírito Santo se comprazem grandemente. Sim, Deus, seja esse o nosso sonho, seja esse o nosso projeto verdadeiro, grande e que permanecerá para todos sempre, para que seu nome seja desde já glorificado, exaltado e engrandecido, como dissemos e digamos sempre, como o Senhor merece, toda a honra, toda a glória, louvor, adoração e majestade. Em nome de Cristo Jesus. Grande abraço, fiquemos então na paz, no amor de Cristo e até terça-feira, nos permitindo o Senhor Deus, nosso amado Pai.